Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse programa maravilhoso. Espero que esteja tudo tranquilo por aí. Professor, como vai? É sempre bom nós estarmos reunidos em nome de Jesus. Hoje nós iremos iniciar o programa e antes da nossa primeira leitura, nós queremos dar um destaque nesta capa que está aqui. É apenas uma capa, ainda não é um livro, né? Nós estamos apoiando no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a capa do nosso novo livro, que será lançado daqui a uns 10, 15 dias. Mas nós fizemos questão de trazer para mostrar para vocês como que ficou bonita essa capa. E o conteúdo melhor ainda vocês vão gostar. Aguardem. Então, vamos iniciar com a leitura do livro As Coisas da Vida do Espírito, volume 2, hoje com o capítulo 13, A Comparação que te faz crescer. Como disse Antonie de Saint-Exupéry, abre aspas, nos tornamos responsáveis pelo que cativamos, fecha aspas. Mas até quando devemos nos manter assim? Quantas pessoas que cativaram ou foram cativadas hoje estão nas ruas, abandonadas à própria sorte? Vamos dedicar um pouco do nosso tempo a esses que sofrem o abandono. Comprometamos-nos sempre com o próximo. Gratidão por estarem em nossa vida, pela dedicação e paciência em nos ajudar a superar nossas deficiências e dificuldades, prometendo-nos ser fiéis e amá-los sempre. Juntos, continuamos a olhar para o horizonte, praticando a caridade e o amor ao próximo. Se estivermos cansados da vida que levamos, das corridas diárias para cumprir os compromissos que assumimos, as responsabilidades que temos com os filhos e tantos outros que nos rodeiam, façamos uma avaliação com aqueles que não possuem nada e não reclamam. Como é bom fazer o bem. Quando a criança ouviu uma canção que dizia, abre aspas, não há prova de amor maior que doar a vida pelo irmão, fecha aspas. Existem tantas formas de doação. Façamos comparações sempre para observar onde falta um pouco mais de dedicação, onde devemos trabalhar dentro dos limites de nossa força. Nunca façamos comparações que possam demonstrar para nós mesmos qualquer desgraça. Você nasceu para ser feliz. Nós somos felizes. Que sua semana seja de doação e que Cristo Jesus esteja em sua vida com a intensidade que você possa imitar as palavras de Paulo de Tarso. Abre aspas. Senhor, o que queres que eu faça? Fecha aspas. Então, a gente procurou aqui colocar algumas situações. Muitas vezes a gente faz comparações e, usando aquele dito popular, sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Mera ilusão. Nós nos iludimos com várias coisas. Então tenhamos o foco na verdade. Como dito por Jesus, como dito por Sócrates, como dito, repetido por Jesus, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, que a gente possa manter sempre essa ideia. Ok, Daisy? Ok, vamos para a coletânea das perguntas. Hoje o nosso programa, o tema é Não se iluda. Quantas vezes a gente se pega iludido com coisas que não valem a pena? E aí a gente fez uma coletânea porque há muitas perguntas sobre esse assunto. Vamos para a primeira, professor? Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: o que é ilusão? A ilusão funciona como um mecanismo de fuga. E muitas são as coisas que iludem a mim, a você, desde a muita gente. Nós temos que ter vontade constante, propósito, para não estarmos
fugindo, não criar esse atalho, essa fuga para a realidade. Então, ficar iludido. E hoje, no mundo cibernético, como é fácil nos iludirmos, e muitas das vezes, ou quando estamos propensos a fazer determinados tipos de negócios, nos iludimos com as coisas do mundo cibernético. A gente cai em golpe tão fácil, tão bobo, que depois a gente falou, como eu fui iludido à toa. Realmente eu não estava antenado com o bem. Eu não ouvi o meu anjo guardião e não me preparei, como disse ainda há pouco, para conhecer a verdade. Porque não adianta. A gente não está aqui a passeio, nós não estamos num parque de diversão. A reencarnação nos serve para o nosso aprimoramento moral e espiritual. É claro que nós estamos na humanidade e isso nos permite nos divertirmos, mas não vivermos nessa ilusão dos TikToks da vida. Coisas que daqui a pouco a gente vai adentrar mais nesse assunto. Segunda pergunta vem da Marta, do bairro Cristo Rei. Professor, quais são os aspectos da ilusão como fuga? A fuga emocional, que nos tira ilusoriamente dessas situações. Eu aqui fiz até uma anotação, que para conforto ilusório é uma negação do desamparo e uma tentativa de manter os prazeres. Então, eu sinto tristeza, ou eu sinto abandonado, ou eu me sinto nessas tantas coisas que às vezes a gente se coloca, ou várias pessoas se colocam muitas vezes no vitimismo. Então eu crio uma fuga para sentir prazer. Mas é um prazer, eu até conversava aqui nos bastidores com a Deise, que é um prazer como um tóxico, como uma cocaína. A toxicologia explica que aquele que absorve a cocaína entra num estado de êxtase, de prazer, de alegria, de desenvolvimento, de saber falar, de ser um bom orador. Mas quando seus efeitos acabam, como aquilo não teve alicerce, não teve construção, foi ilusório. Ele despenca, cai em estado depressivo. E aí depois é necessário, eu quero viver aquele êxtase novamente, aumenta a dose, cai de novo, aumenta a dose, até ter uma overdose e desencarnar pela via da ilusão do prazer. Porque o prazer estruturado, aquele que estuda, aquele que se desenvolve, aquele que fez curso de oratória, que se preparou, esse não. Esse, quando termina e vê os aplausos, agradece e se sente reconfortado, sem nenhuma depressão, muito pelo contrário, se mantém na alegria de ter valido a pena os esforços. E aí tem o escapismo romântico, essa fuga, essa ilusão como fuga, um escapismo romântico. Quantas vidas românticas você vê nas páginas sociais? No Facebook ou no Instagram, quantos casais, aspas, perfeitos a gente encontra nas páginas sociais? Muitas vezes estão criando, o casal está criando, quando não são mero artistas, quando são realmente casais que vivem na mesma casa, namorado, noivo, marido, mulher, criam essas situações para muitas das vezes maquiar, fugir
da realidade que vivenciam, em verdadeiros conflitos, às vezes chegando até nas vias de fatos. Então são essas coisas, Deise, que são os aspectos da ilusão e fuga, né? Ainda poderíamos citar o ciclo da negação, que é fugir. Sim. Mantém essa fuga, esse fugir, mantém, na verdade, a pessoa aprisionada. Negação da realidade também, né? Isso, exatamente. Vive uma vida de fantasia e sempre vendo, às vezes, no Instagram ou Facebook, a vida das outras pessoas perfeita na visão dela, mas a dela nunca tá boa, nunca tá bem. E não faz uma viagem interior para ver o que precisa se modificar, o que precisa melhorar para isso. Porque muitas pessoas vivem uma vida de mentira e às vezes o que você está vendo não condiz com a verdade e aí existe a frustração. Poxa, eu trabalho, eu batalho tanto, não consigo nada. Será que você não consegue nada mesmo? Será que não é o outro que está vivendo uma tristeza mais profunda do que você está vivendo? Então, o que nos leva cada vez mais para o autoconhecimento. Quanto mais a gente busca conhecimento sobre a gente mesmo, sobre o que a gente está vivendo, sobre o que realmente importa, que é o turismo interior, não é mesmo, professor? Exatamente. O turismo interior, para ver o que você pode fazer para você melhorar isso e que entenda que muitas vezes aquele que está postando direto, sem parar, é quem está pedindo socorro, é ele. Sim, exatamente. E não é você, né? Muitas vidas de mentira que a gente fica sabendo e que são pacientes da gente na parte da psicanálise, e você vê assim casais perfeitos nas redes sociais, nas redes, porém internamente assim totalmente destruídos, mas que precisam mostrar uma realidade para eles mesmos poderem se satisfazer e tentar ficarem juntos, né? E é aí que a psicanálise entra. A terapia, não é mesmo, professor? A gente faz em conjunto, faz separados também, para isso, para que a pessoa possa se resgatar internamente, para que passe essa ilusão, porque é uma ilusão. Quem precisa sempre estar em evidência não está muito legal, não está totalmente bem, está precisando do turismo interior para poder melhorar. É isso, e nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta neste mesmo assunto. Só um instante.